Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui com um intuito diferente, um intuito de apresentar para vocês um assunto novo, um assunto diferente, uma coisa diferenciada que com certeza vai agregar em algum ponto para vocês. Foi me dado um desafio na faculdade que era de falar e explicar sobre um assunto da tecnologia da informação. E tem um assunto que tem a ver demais com a minha trajetória na área de tecnologia da informação. Eu gosto muito de falar sobre isso. É um assunto que é pouco falado, mas é muito importante para várias comunidades, principalmente para a comunidade open source. Vou começar falando o que é um sistema open source. Basicamente, um sistema open source é um software de código aberto. O código-fonte desse software é disponibilizado e licenciado com uma licença de código aberto, no qual o direito autoral fornece o direito de estudar, modificar, distribuir o software de graça para qualquer um e para qualquer finalidade. Ou seja, eu vou lá, vou montar o meu software, monto o código-fonte dele para ele ser funcional, e aí eu consigo disponibilizar isso na comunidade, ou seja, na internet, para todo mundo poder visualizar, modificar e fazer o que quiser com o código. Então, assim, existe o conceito de comunidade, que é um grupo de indivíduos que compartilham algo, e esse conceito é aplicado dentro da tecnologia da informação. É um ponto, assim, muito específico, se assim eu posso dizer, esse tipo de comunidade, mas é uma comunidade muito importante para o crescimento da tecnologia, porque as coisas só vão para frente, só melhoram no ramo da tecnologia graças às comunidades. Não é simplesmente alguma empresa que teve uma ideia. Às vezes acontece isso, mas a maior parte das vezes a comunidade que consegue evoluir. E eu vou dar um exemplo muito bom para vocês nesse contexto. Na época que o Google Plus foi criado, o Google Plus, que foi uma mídia social do Google, é uma rede social criada para vários pontos, mas ela ficou muito famosa a partir do ano de 2014, 15, no ponto de customização. Assim, o próprio Google visualizou que através do Google Plus ele poderia desenvolver suas tecnologias. Então, por exemplo, o Android, todo mundo conhece o sistema operacional Android, que é o principal concorrente do iOS da Apple. Então, o Android ele foi criado por volta de 2008 por dois programadores, e o Google comprou ele e começou a desenvolver ele. Beleza. Ele é um sistema operacional baseado no Linux, e todo mundo sabe, todo mundo que já tem um certo conhecimento, sabe que o Linux é dividido em distribuições. Ou seja, tem o código-fonte, que é open source, que eu já expliquei para vocês, e esse código-fonte ele é compartilhado na comunidade, cada um pega ele e transforma no que quer, para transformar em uma distribuição do Linux. E as distribuições, na sua maior parte, são de graça. Você pode ter acesso e pode instalar um Linux diferente no seu computador para utilizar tranquilamente. Claro que uns têm suporte melhor a determinados computadores, outros têm suporte quase geral para computadores, outros têm uma finalidade de programação, outros de servidor, e assim vai. Então cada Linux tem um foco específico. A partir do Linux, do código-fonte do Linux, nasceu o Android, que foi um sistema operacional feito para smartphones, ou seja, um Linux que rodava na palma da sua mão. E por que o Linux? Porque era um sistema open source, o Google achou uma boa continuar com esse quesito, porque eu imagino que o Google já pensava na comunidade poder alimentar esse código-fonte e desenvolver esse sistema, não somente o Google. E é a partir daí que hoje em dia o Android funciona. Vocês podem falar para mim, não, o Google trabalha anos e anos desenvolvendo, com certeza. Mas existem itens que são acrescentados no sistema, por exemplo, graças à comunidade. Então, esse foi o Android. Existe uma comunidade, o XDA Developers, que é uma comunidade de desenvolvedores de software para dispositivos móveis. Essa comunidade foi criada em dezembro de 2002, antes do Android, claro. Foi criada por Peter Pullman e Joshua Solon. Eu acho que eu estou pronunciando certinho.
Foi lançado em janeiro de 2003 e essa comunidade teve como foco o desenvolvimento mobile. A comunidade cresceu nos últimos anos demais, principalmente depois da criação do Android, claro. E dentro dessa comunidade, dentro da comunidade do Android de desenvolvimento, no Google+, a galera começou a compartilhar ideias e quem era programador, começou a desenvolver, são os programadores independentes open source, começaram a desenvolver sistemas diferentes, modificações diferentes para vários fins, várias finalidades. Aí, por exemplo, nasceu de que conceito? Em determinada época, lógico, depois da criação do Android, algum programador teve a intenção de reprogramar, digamos assim, o sistema que ele estava utilizando no seu aparelho para poder instalar o que ele quisesse, transformar essa versão modificada do Android no que ele quisesse, com as funções que ele quisesse, para melhorar a usabilidade do dia a dia, entendeu? Às vezes, para evitar aplicativos que vinham instalados no sistema, ele descobriu a possibilidade de poder alterar isso e tudo mais. Então, a partir do desenvolvimento parecido com o do Linux, começaram os programadores a criarem versões customizadas do sistema Android. O que é uma Custom ROM? Que é uma versão customizada do Android. É uma versão personalizada do Android, né? O sistema operacional do Google para dispositivos móveis, e há versões feitas a partir de modificações do sistema, do fabricante. Por exemplo, existem custom ROMs da TouchWiz, por exemplo, que é uma das versões do Android, uma das distribuições do Android da Samsung, e existem outras construídas do zero, simplesmente com código-fonte, com kernel do Android, fornecidas pelo Android Open Source Project, que é chamado de AOSP, que é fornecido pelo Google, essa base, esse código-fonte. Então, uma das versões que ficaram mais famosas foi a CyanogenMod. Foi uma das versões assim que explodiram, porque a CyanogenMod veio com o intuito de assim, se espalhar para vários aparelhos. Então, se você tivesse desde o seu Moto G1, que era na época dele, ele já era um intermediário, mas se você tivesse o seu Moto G1, em determinados anos depois, você quisesse atualizar sua versão do Android, a CyanogenMod estava ali para você poder modificar o sistema e poder manter o seu sistema atualizado, entendeu? O seu aparelho atualizado, diferente do que a empresa, a fabricante, queria de fato para o aparelho, porque a gente sabe que existe obsolescência programada. Claro que se você tiver o aparelho há uns 10 anos, ele não vai estar com a mesma bateria, com o mesmo rendimento, não vai estar atendendo os requisitos atuais, mas você pode sim rodar um sistema atual nele, e isso te dá N possibilidades. A maior parte das vezes, a CyanogenMod foi muito importante para desenvolver outras e outras custom ROMs, como a Resurrection Remix, OmniROM, entre outras. A sucessora da Cyanogen foi a Lineage OS, que foi de fato evolução da Cyanogen. Ela também hoje em dia atinge grande parte dos dispositivos móveis baseados em Android, claro. No sistema do Google. Então você consegue modificar e alterar do jeito que você quiser o sistema do seu aparelho. E isso graças à comunidade. Hoje em dia existem diversos canais no Telegram. Telegram, para quem não sabe, é um serviço de mensagens instantâneas baseado na nuvem. Diferente do WhatsApp, as mensagens não ficam salvas nos seus dispositivos propriamente. Você pode acessar de qualquer lugar que as mensagens vão estar nos servidores do Telegram. E eu acho isso incrível. Para quem nunca usou o Telegram, eu recomendo. Então, é uma plataforma muito boa, que aos poucos ela foi substituindo o Google Plus, porque o Google Plus acabou. Então, hoje em dia, a maior parte das comunidades de modificações, de alterações, não só do mundo de custom ROMs, mas aplicações para Android, está dentro do Telegram. E isso é muito importante para a gente, porque isso tem feito o sistema crescer. Existem funções que são incluídas por desenvolvedores independentes da comunidade Android, que anos depois se tornam mais maduras e são aplicadas pelo próprio Google com outro nome, com outro intuito, ou
sabe, digamos assim, entre aspas, disfarçadas pelo próprio Google, para que você tenha possa usufruir daquela funcionalidade que ficou muito famosa na comunidade. Existem muitas pessoas que pregam contra as versões customizadas do Android, fala que não vale a pena e tal, mas por experiência própria, o que eu acho muito importante, esse tipo de modificação é muito construtivo para a comunidade, assim como eu já falei para vocês. Se não existisse a comunidade por trás do desenvolvimento open source do Android, essa comunidade gigante, eu garanto para vocês que grande parte da usabilidade das funções que a gente tem hoje não teríamos no sistema. Algumas, logicamente, são criadas do zero pelo Google, mas a grande parte delas são reaproveitadas de outras versões. De versões, por exemplo, a própria TouchWiz da Samsung criou uma versão que é o PIP, que é Picture in Picture. É uma função onde, por exemplo, você ia assistir um vídeo no YouTube e essa versão e essa função ela dava a possibilidade de você não minimizar, mas diminuir o tamanho da informação do YouTube, digamos, da exibição do YouTube na tela, para que você pudesse utilizar outros aplicativos enquanto você assistia o vídeo numa telinha pequenininha dentro da tela do seu smartphone. Essa função muito provavelmente foi criada pela Samsung, claro, não é um desenvolvimento próprio da comunidade, mas foi aplicada pelo Google anos depois e hoje em dia a maior parte dos aparelhos que pagam pelo serviço do YouTube Premium tem essa função Picture in Picture, assim como outros aplicativos que você pode ver filmes, séries, como o Netflix, entre outros, você pode usar a função Picture in Picture para poder utilizar o seu smartphone da forma que você quiser, enquanto você não perde nenhum detalhe do que você está assistindo. Claro que é uma função limitada, um tamanho limitado, mas já te garante te proporciona uma usabilidade melhor no dia a dia. Assim como videochamadas você pode fazer em Picture in Picture também e tudo mais. Então é uma função muito importante, com certeza é uma dos pontos legais a se destacar desse desenvolvimento da comunidade do Android. É uma coisa que eu particularmente gosto muito, aprecio muito e eu torço muito que se desenvolva cada vez mais nos próximos anos. Esse foi apenas um dos exemplos. Agora eu vou deixar com vocês uma entrevista que eu fiz com o meu amigo Mikael. É um amigo meu de longa data, que a nossa amizade se estreitou graças a esse tipo de comunidade. Graças ao Google+, a comunidade que a gente tinha no WhatsApp e que a gente tem no Telegram. Hoje em dia ele é mantenedor, ele vai explicar melhor o que é, mas hoje em dia ele é mantenedor de uma das versões mais famosas de Custom ROM da comunidade, que é a Paranoid Android. Essa Paranoid Android ROM é uma versão... É uma ROM personalizada com o objetivo de estender o sistema, trabalhando para melhorar a beleza já existente no Android, seguindo as mesmas filosofias de design que foram definidas pelo Google na OSP, né? A OSP, Android Open Source Project. Então é uma versão modificada, uma das mais famosas, junto com a Pixel Experience, que também é uma das mais famosas hoje em dia. E são versões modificadas do Android que dão uma vida a mais para os aparelhos ou até funções a mais. Tem gente que gosta muito também do Android quase puro do Google. E Paranoid Android, Pixel Experience te dão esse tipo de possibilidade para que você tenha os recursos, as funções básicas do sistema do Google no seu aparelho. Muita gente não gosta das modificações que as empresas dão. Eu, por exemplo, utilizo um aparelho da Xiaomi e eu não curto muito o sistema operacional da Xiaomi, a MIUI. Então, eu utilizo uma versão modificada da Pixel Experience, por exemplo, para me dar a sensação de Android puro, ocupa menos armazenamento no smartphone e ainda me dá um gás a mais, uma performance a mais, por ter menos recursos de transição, ou transições mais limpas, ou coisas simplificadas. Não que a comunidade chinesa encha de bloatware ou de muita informação. Acaba que a própria cultura do pessoal influencia. Mas eu não vou me estender mais. Vamos para a entrevista do Mikael. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo, apesar do áudio ser muito grande. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Desculpe se eu falei qualquer equívoco aqui, o Mikael pode me corrigir.
Mas é isso aí, muito obrigado. E aí galera, beleza? Prazer, eu me chamo Mikael, sou aluno de Ciência da Computação e vim aqui dar o meu depoimento para vocês a respeito de como funcionam as Custom ROMs, que são sistemas operacionais baseados em Android, como se fossem distribuições do Linux. O Rogério já deu uma pincelada e uma introdução a respeito para vocês e agora eu estou aqui para poder contar sobre a minha experiência. Eu trabalho com o desenvolvimento de Custom ROMs desde 2016, com o lançamento do Android 7, se eu não me engano. E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Atualmente, o que nós conhecemos do Android é o que nós vemos nos smartphones que são lançados pelas fabricantes. Mas eu não sei se todos sabem disso, mas o Android é um sistema operacional completamente livre, né, com o código aberto. Então qualquer pessoa pode chegar lá e fazer suas modificações e usar da forma como bem entender. Atualmente as fabricantes criam uma interface personalizada para usar em seus aparelhos. Então o que nós vemos já é uma modificação em si do Android, exceto em alguns modelos específicos que algumas marcas possuem. Geralmente todas as empresas, ou pelo menos a maioria delas, já lançou pelo menos um aparelho que é da linha Android One, que é uma parceria feita com o Google para um smartphone que tenha o Android com a sua interface mais pura possível. Isso facilita com que ele receba atualizações com mais frequência, algo mais rápido. Então, normalmente, quando os aparelhos são Android One, eles conseguem receber os patches de segurança mensalmente e eles recebem as atualizações para a nova versão do Android mais rápido, porque não é necessário fazer muitas modificações para que ele consiga rodar as novas versões. E durante todo esse tempo em que eu estive trabalhando com sistemas operacionais baseados em Android, eu acabei vendo e percebendo algumas coisas muito legais quando se trabalha com open source, quando se tem uma comunidade que ajuda com o desenvolvimento. Às vezes a gente percebe que até o Google se beneficia disso. Eu posso citar um exemplo para vocês. Assim que eu entrei, durante o Android 7, teve eu não vou dizer uma empresa, mas uma comunidade formada por desenvolvedores que trabalham juntos em uma distribuição específica do Android. E essas pessoas criaram um sistema chamado Overlay Manager Service, que é um sistema de sobreposição de telas. Essa é a forma como atualmente nós usamos temas nos nossos aparelhos. Já viu que a maioria das fabricantes agora tem o tema escuro, então você consegue mudar as cores, as cores de destaque, digamos assim, tipo colocar um verde, um azul, um rosa. Muitas fabricantes permitem isso hoje em dia, e é usando esse método que foi implementado pelo Google no Android 8. Eles usaram, né, da ideia do pessoal que criou isso no Android 7 e implementaram no Android 8. E essa não é a primeira vez que isso acontece. O Android 11 mesmo, que foi lançado recentemente, ele chegou ao mercado contendo dois recursos que foram criados pela comunidade, que é a possibilidade de gravar, fazer tipo uma gravação da tela, que atualmente nós temos o print, né, screenshot, que é para poder tirar uma foto daquilo que está na tela, e ele vai chegar com a gravação com a possibilidade de gravar o áudio interno, ou seja, ele não vai usar o seu microfone para poder gravar o que está no ambiente, mas sim ele vai gravar o que está sendo reproduzido no smartphone, mesmo que o celular esteja no mudo. Isso foi um recurso criado pela comunidade há mais ou menos, acho que um ano e meio atrás, acho que ainda estava no Android 9 quando isso foi criado. Mais ou menos isso. E hoje a gente vê ele chegar aí no Android 11, junto com a possibilidade de fazer as capturas de tela de uma maneira estendida. Como, por exemplo, você que está lá no WhatsApp e você quer tirar a captura de tela de uma conversa, você consegue pegar uma parte mais ampla da conversa, sem precisar ficar tirando 3, 4 screenshots. Você consegue capturar quase a conversa inteira com uma só. E isso também é um recurso que foi criado na comunidade, logo no início do Android 10. E hoje nós vemos que ele está disponível aí nativamente no Android 11. O interessante é que a gente vê que o inverso também acontece.
o Google lançou, junto com a sua linha exclusiva de smartphones, um recurso chamado Tocando Agora, que é como se fosse um Shazam. Ele identifica a música que está tocando no ambiente, só que de uma forma automática. Você não precisa ir lá e clicar em algo para ele começar a fazer o reconhecimento. Na verdade, ele está sempre à escuta, ele está sempre observando os sons do ambiente e então ele faz caso tenha uma música tocando, ele vai fazer o reconhecimento da música e vai te dar o nome dela com o nome do autor. Isso é um recurso muito legal, que nós, da comunidade, conseguimos trazer para qualquer smartphone. Nós nos baseamos no código do Google. Ele é um recurso que não é aberto, ele não está lá, ele é exclusivo da linha Pixel. Então nós observamos o que ele faz e conseguimos criar uma réplica dele. Não tão perfeita, mas se assemelha muito. E é muito interessante a gente ver as pessoas se ajudando e trabalhando em conjunto para poder conseguir atingir essas metas, criando recursos novos, fazendo coisas novas, fazendo modificações na interface, que são coisas bem legais. E trabalhando em conjunto, trabalhando com uma comunidade grande como é a do Android, com desenvolvedores de todos os lugares do mundo, as coisas se tornam muito mais fáceis, principalmente na hora de corrigir alguns problemas, alguns bugs. E algo que o Rogério mencionou anteriormente que eu acho válido lembrar é que nós conseguimos perceber uma certa obsolescência programada a respeito das fabricantes com relação a software. Porque atualmente o Google obriga que as fabricantes atualizem seus smartphones por pelo menos 2 anos. Mas a maioria delas só faz atualizações de patch de segurança. Então muitas vezes nós vemos um celular que foi lançado com Android 9 morrer com Android 9. Ou então no máximo receber uma atualização. Então, com as Custom ROMs você consegue ver celulares de 2013 e 2014 rodando a última versão do sistema operacional. Dependendo de qual aparelho for, ele vai conseguir rodar a última versão sem nenhum problema. Completamente funcional, rodando tudo e sem travar, sem dar lag, nada. Funcionam perfeitamente bem. Então é o que a gente percebe, que as fabricantes elas fazem isso de uma forma querendo obrigar o consumidor a trocar de smartphone caso ele queira um software mais atualizado, quando vocês têm essa alternativa, que é usar um sistema de terceiros. Claro que há questões de segurança, é importante a gente não usar qualquer coisa de qualquer pessoa, mas sim buscar ver quem é que está fazendo o sistema, se ele segue um padrão de qualidade. Isso são coisas importantes. E o mais legal de tudo é que na comunidade nós temos pessoas de todos os tipos, de todos os níveis. Desde o programador iniciante, amador lá, que é onde eu acredito que eu me enquadro, né, que eu me encaixo, até os que são extremamente profissionais, desenvolvedores que trabalham nas empresas que nós conhecemos, como a Motorola, na Samsung, na Intel, na Qualcomm, que é a fabricante de dispositivo, ou de chipset para dispositivo. E todas essas pessoas que trabalham nesses lugares, uma grande parte delas também contribui na comunidade. Acho que o Rogério mencionou para vocês a respeito da Paranoide Android, que é uma custom room onde eu atualmente trabalho, e lá nós temos pessoas de um nível altíssimo, mas também temos as pessoas de um nível mais baixo. Interessante que nós nos relacionamos de uma maneira muito boa, e isso é sempre muito construtivo. Eu tenho visto um crescimento da minha parte desde que eu entrei lá. Eu tenho aprendido com eles alguns métodos, algumas coisas que podem facilitar na hora de você desenvolver um código, às vezes no uso de variáveis, usar o código de uma maneira mais inteligente, mais pensada na performance da aplicação. E isso é muito bom, é muito legal interagir com pessoas que são mais experientes. É muito legal aprender com essas pessoas, principalmente quando elas têm paciência para ensinar, com toda certeza. E é uma das vantagens que eu vejo de se trabalhar com open source, uma das inúmeras vantagens que existem. E é isso, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco. E caso algum dia vocês queiram colocar uma custom ROM no celular de vocês, chamem o Rogério, que ele sabe muito bem como é que faz. Falou!